Eu já vou começar dizendo que, ao contrário de você, eu participei do impeachment da Dilma, eu trabalhei ativamente pressionando parlamentares e organizando manifestações. Então eu sei do que eu estou falando e eu tenho propriedade para tratar desse assunto. Não é demérito nenhum para você, você não tinha obrigação de estar lá na rua comigo, principalmente se você é alguém que nessa época tinha 10 anos de idade. Por incrível que pareça, tem muita gente assim nova na militância do MBL que na época da Dilma nem sabia o que era política. É interessante isso, né? Como as coisas vão se sucedendo. Mas eu quero falar dos 3 fatores que são importantes para a gente ter um impeachment e como esses fatores estão agora no caso do Lula. Começando pela base jurídica, o motivo para o impeachment, a razão para o pedido que vai ser protocolado e vai ser posto em votação. No caso da Dilma, eram as pedaladas fiscais, era empréstimo para pagar a despesa corrente. No caso do Lula, é esse estresse em relações diplomáticas. Vamos lá, tem uma diferença clara entre o que aconteceu com a Dilma e o que está acontecendo agora com o Lula. No caso da Dilma, era juridicamente inquestionável. Haviam lá as pedaladas. Não houve nenhum tribunal que pudesse provar o contrário. Não houve nenhum advogado que pudesse defendê-la disso. O único evento que teve nesse sentido foi um evento de advogados de esquerda que não tinha validade nenhuma e que fez um júri simulado dizendo que a Dilma era inocente de tudo. Tirando isso, não havia nenhuma maneira de refutar o motivo do impeachment. No caso do Lula é um pouco diferente, porque o que está sendo feito, o estresse nas relações diplomáticas do Brasil, é algo que pode ser considerado subjetivo e pode ser mais difícil de se comprovar. A não ser, é claro, que o Lula e sua turma continuem dobrando a aposta. Se resolverem expulsar embaixador de Israel, se resolverem realmente cortar relações diplomáticas com aquele país, aí sim poderemos dizer que existe um estresse nas relações diplomáticas e existe um comprometimento da posição do Brasil. Mas isso ainda não aconteceu de maneira inquestionável. Então é assim que está o ponto da base jurídica para o impeachment. Só que esse é o ponto menos importante. Um governo não cai por causa de um erro ou um crime, cai por causa do conjunto da obra. E uma parte importante disso aí é o descontentamento popular. Na época da Dilma, a rua se enchia em manifestações, as redes sociais viviam pedindo a derrubada da petista. E isso era extremamente importante, tanto para pressionar os parlamentares, quanto para dificultar a reação do governo. Vejam só, no caso do Lula é um pouco diferente. Nós temos também a população insatisfeita. E, principalmente, temos que a maioria da população votante do Brasil não escolheu o Lula, tá bom, pessoal? Muita gente pensa que o Lula ganhou a eleição, então ele é o favorito da maioria. Coisa nenhuma. Se você juntar quem votou no Bolsonaro, os brancos, os nulos e as abstenções, você vê que o Lula não tem nem a metade dos eleitores necessários para ganhar uma eleição no Brasil, se supormos que vai todo mundo votar entre A e B, tá bom? Então o Lula não é o favorito da maioria, isso é uma grande mentira, uma palhaçada de quem não sabe como funciona o sistema eleitoral. É claro, isso não faz com que a sua eleição seja ilegítima, talvez outras coisas façam, mas isso não faz a eleição dele ilegítima, o que elege alguém é o voto válido e ponto final. Mas na hora de você contar o que está acontecendo, na hora de você analisar o quanto um político ele é preferido, você tem que contar também aí as abstenções, os brancos e os nulos. Beleza? Isso aí é importante. Mas, ao contrário da época da Dilma, agora nós temos um problema. Na época da Dilma era fácil aglutinar as pessoas. Havia uma causa justa pela qual lutar. Agora a gente tem o Bolsonaro, a corja de patifes que anda junto com ele, mobilizando, monopolizando as ruas e a direita e tornando qualquer esforço que seja feito em uma grande palhaçada. É isso que acontece, pessoal. O Bolsonaro ele atrapalha a mobilização de uma maneira absurda. Então, nós temos um povo que na época da Dilma ele era motivado, ele era guerreiro, ele era aguerrido. E agora esse povo está completamente desmotivado, acovardado ou completamente maluco, com ideias bolsonaristas e pelicanistas e sabe-se lá mais o que. Isso está acontecendo agora, isso é um grande problema.
vai ser preciso mobilizar a população e as ruas se quisermos um impeachment do Lula, de alguma forma. E o trauma do bolsonarismo é um grande entrave nesse caminho que nós temos. Mas veja aí, motivo jurídico, descontentamento popular e estresse nas relações institucionais, é a falta de base parlamentar. E esse aí é um grande problema que parece ter aumentado agora. Vamos lá. O governo, para ele ser empichado, ele precisa perder 2/3 da Câmara. 2/3 dos deputados precisam votar a favor do impeachment. Beleza? A maioria da Câmara é composta por parlamentares do Centrão que estão muito mais interessados em negociar com o governo cargos, emendas, blá, 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 orçamento secreto, do que realmente votar em algo que seja bom ou ruim para a população. Eles não estão nem aí. Vai ter sempre os ideológicos de um lado e de outro que vão votar contra ou a favor, não importa o que esteja acontecendo. Os ideológicos de esquerda, se o Lula for pego, sei lá, fazendo bagunça junto com o... Sei lá, imagina, o Lula, o Júlio Lancelotti e o Joe Biden na Ilha do Marajó fazendo alguma coisa que não deve. Nossa, esse exemplo quase ficou criminoso, né? Quase. Bom, vamos lá. Imagina, se pegam eles numa dessa, aí vai, e é posto um pedido de impeachment para votar na Câmara, toda a esquerda ia votar contra. Ia votar contra e ainda ia justificar, ia falar que o que eles estavam fazendo lá era muito bom e humanitário. Vocês sabem como é que é. A mesma coisa à direita, os bolsonaristas. Cara, venha um pedido de impeachment esdrúxulo, igual esse. Esse da Carla Zambelli, ele é esdrúxulo. Começou a chover em mim, esperem um momento. Bom, como eu ia dizendo, o pedido da Carla Zambelli era esdrúxulo. O Lula tinha falado uma bobagem, apenas falado, ainda não tinham acontecido todas aquelas bagunças com os embaixadores e etc. Ele apenas tinha falado e ela já veio com um pedido dizendo que o Lula coloca em risco a segurança nacional por suas falas. É um pedido idiota. Todo mundo foi lá assinar o pedido, é o pedido com mais assinaturas na história, eu acho. Porque existe uma oposição muito forte ao governo que vai assinar qualquer coisa contra o Lula que passar na frente dela. Mas o importante, o fiel aqui da balança é o Centrão. Vamos lá, o que o Centrão faz? O Centrão negocia. Na época do impeachment da Dilma, foi a mesma coisa. Negociaram tudo que podiam e aí entra a pressão popular nos deputados para que eles tenham um preço cada vez mais alto para cobrar do governo. Afinal, se um deputado ele é pressionado e infernizado nas suas bases, sob a ameaça de perder a sua eleição, ele vai exigir muito mais de um governo para ficar do seu lado. Agora essa coisa mudou um pouco, porque os deputados começaram a perceber que o povo que pressiona eles nas ruas, que faz atos contra eles, em geral vai votar num político ideológico. Vai dar 1 milhão de votos pro Nicolas Ferreira, vai votar, sei lá, no Kim Kataguiri, vai votar no Eduardo Bolsonaro. E aí esse público deixa de ser interessante para esse político. Esse político ele entende que rede social, político do Centrão, que ganha voto comprando gente, com cesta básica e o escambau, esse aí ele não liga para a rede. Para ele, rede é onde o eleitor dele dorme. É assim que funciona. Mas como funcionam essas negociações? Eu gosto muito de dar o exemplo da Renata Abreu e do Podemos, né? Porque tem um monte de idiotinha, um monte de burro que resolveu entrar no Podemos na época do Moro, achando o Podemos é maravilhoso, o Podemos é legal. Ela ficou negociando com a Dilma e o PT durante um tempo absurdo. Não fechava questão sobre o impeachment dentro do seu partido, não trabalhava pelo impeachment porque estava negociando com a Dilma. E agora tem um monte de burro lá andando, cheirando a barra da saia dela. É um bando de imbecil mesmo, né? Parabéns para eles. Só que a questão é a seguinte: como é feita essa negociação? Os preços dos políticos vão aumentando, vão sendo feitas maiores exigências, vai acontecendo o loteamento de cargos. E aí o interesse do Centrão, meus amigos, não é que o pedido de impeachment ele caminhe rápido, seja resolvido logo e o governo caia. Ou, muito menos, derrubar o pedido de impeachment. Não. O objetivo do Centrão é tornar o pedido de impeachment, o processo, um suplício para o governo de forma que eles consigam pedir cada vez mais coisas. De forma que o governo tenha que cada vez mais oferecer até as cuecas, né? Até a... Vocês sabem? Para não sofrer esse impeachment. Então agora
tem uma arma muito importante na mão do Arthur Lira. O que ele vai fazer com esse pedido? Ele vai manter na gaveta e esquecer, fingir que não está vendo? Ou será que ele vai buscar mais e mais benefícios com o governo? Vai buscar alianças regionais, sei lá, para uma eleição de governador de algum primo dele, alguma idiotice dessas que político de centrão gosta? Ou ele vai botar o pedido para andar porque ele é um patriota? Ele não é um patriota, tá bom? Não é um patriota, ele não vai botar o pedido para andar porque ele é lindo, não sejam estúpidos. Ele vai fazer de tudo o possível para ganhar dinheiro, vai ganhar grana, vai ganhar cargo, emenda e etc. com esse pedido de impeachment. A mesma coisa vale para todos os parlamentares do Centrão que vão querer negociar, vão querer fazer acordinhos, beleza? E aí vem o nosso trabalho, que é tornar essa negociação mais difícil, expor mais o governo, mobilizar as pessoas, atacar os deputados que estejam insistindo em ficar na base do governo, atacar de maneira pressionar com os instrumentos aí que a democracia permite para a população, né? Tem que falar assim, porque senão, saco. Mas vocês entendem, né? Não é para fazer merda, para pressionar, para mostrar a vontade popular. Vocês já entenderam, né? Abraço para todo mundo e é assim que se faz um impeachment acontecer.